quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119, nessa manhã. Salmo 119, enquanto os irmãos abrem as Escrituras, damos a mesma orientação aos pais à noite. Pela manhã, fiquem atentos, se seu pequenino chorar, ou por alguma razão se inquietar, sai um pouco, acalente ele, depois você retorna. Importante estarmos atentos ao fluxo do sermão, né? E confiando que, de fato, o Senhor é o nosso Deus. Ele está conosco para nos ajudar também na condução dos nossos filhos, né? Salmo 119, versos 9 e 10, essa manhã, a fim de contextualizarmos, porém nos deteremos no versículo 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há outro Deus além de ti, e invocamos o nome do Senhor, em Cristo, nosso grande Salvador, no poder do Espírito. Possamos, essa manhã, aprender da tua palavra, e juntos, Senhor, crescermos aos teus pés na graça e no conhecimento. Sê conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Abençoa a tua igreja. Seja tudo em todos. Em Cristo Jesus te oramos. Amém. Semana passada nós consideramos o início da segunda estrofe das 22 que compõem o Salmo 119. E nós observamos o foco do salmista, né? O foco aqui de nos apresentar a excelência da lei de Deus. E claro, nesse versículo 9, como nós consideramos no domingo passado, quanto antes nós buscarmos o Senhor em nossa vida, isso será benéfico para a nossa caminhada cristã. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me encontram. Então, quando dedicamos nossas vidas ao Senhor, ao conhecimento da sua palavra, buscando Ele, né, com celeridade, ou seja, com urgência, sabedores de que temos pouco tempo aqui, que esses dias, para serem vividos de forma agradável ao Senhor, eles têm que ser na sua presença. Então, buscá-lo com intensidade o quanto antes deve ser a regra em nossa vida. Porque nós sabemos, como diz o Salmo 119, nós temos também considerado isso, a felicidade do cristão vai consistir em ele viver uma vida de amor à palavra, uma vida de aplicação da palavra a todas as circunstâncias do seu viver. Eu sempre tenho chamado a atenção quanto a isso para os irmãos. Nós temos que ter muito cuidado para que não tenhamos uma relação com as Escrituras, com a lei de Deus, meramente acadêmica. Embora não participando de nenhum ambiente acadêmico, necessariamente, mas nós podemos deixar as Escrituras, vamos dizer, segregadas em nossa vida. E a religiosidade ser um aspecto até um tanto supersticioso para nós, no sentido de que nos voltamos para Deus em nossas necessidades e urgências, mas não conseguimos considerar a aplicação do Evangelho às situações mais rotineiras e comuns do nosso dia a dia, que concerne a nossa postura diante de Deus, os papéis que Deus nos chamou a desempenharmos, a vivência, né? Ou seja, a grande, né? Podemos definir dessa forma, a grande diferença de uma verdadeira espiritualidade é a paciência na mesma direção, mudando, crescendo dia a dia, ou seja, na vivência do comum. Às vezes nós pensamos que a espiritualidade ela vai estar atrelada ao espetacular, ou a questões que nós podemos fazer que fujam daquilo que é a nossa rotina. O que Deus quer é mostrar o seu poder no nosso comum, na nossa vida comum, na nossa rotina. E é aí onde nós precisamos viver a verdadeira felicidade, a autenticidade do Santo Evangelho.
Veja que no versículo 2 do Salmo 119, o salmista diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Quando nós vamos para o versículo 10, o salmista diz: de todo o coração te busquei. Então nós vemos uma harmonia com as duas estrofes aqui do Salmo 119, e aquilo que ele apresenta como a felicidade, a busca pelo Senhor, a busca da presença do Senhor, ele coloca em prática. Então o que ele anuncia no versículo número 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não é algo que ele não tenha vivido, ou de fato que ele não busque viver. Tanto que no versículo 10 ele vai dizer: de todo o coração te busquei. Isso também é muito importante, não é? Porque aquilo que ele crê é aquilo que ele faz. Aquilo que ele fala é aquilo que ele aplica. E é aí onde está também a harmonia da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade. A harmonia da boca com o coração, de viver o evangelho com autenticidade. Não apenas falarmos aquilo que nós achamos bonito, não é? Uma das coisas que eu me preocupo em oração é isso. Nós falamos das belezas das escrituras, falamos da beleza das virtudes cristãs, mas muitas vezes não aplicamos isso ao nosso dia a dia. Versículo 10, então, ele vai colocar em prática aquilo que nós até consideramos no versículo 2. Ele vai dizer que de todo o coração ele buscou o Senhor. E aqui nós vemos o quanto o âmago, ele é determinante na verdadeira espiritualidade. O quanto o âmago é determinante na verdadeira espiritualidade. Isso as Escrituras sempre procuraram trazer para nós essa compreensão, procuram sempre trazer, de que nós precisamos ter uma espiritualidade profunda. E quando nós falamos disso, nós não falamos, mais uma vez interessante, apenas do amelhar, do juntar conhecimento, mas sim da vivência desse conhecimento. É por isso que eu tenho guardado em meu coração, de uma forma preciosa, pessoas que me influenciaram no princípio da minha caminhada cristã. Homens e mulheres que não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje, mas tinham em seus corações um amor autêntico e ardente pelo Senhor Jesus Cristo. Isso mexeu muito comigo, isso me fez perceber. Eu lembro que certa época na minha vida, eu conheci um pastor, foi nos pastorear, e esse pastor, quando ele subia ao púlpito, ele falava de Jesus com muita ternura e com muito amor. E ele falava publicamente do amor que ele tinha por Cristo nas suas pregações. E eu olhando, sentado, como os irmãos estão aí, eu nunca esqueci que eu fiz essa oração: Senhor, me faz te amar como o pastor fulano te ama. Porque de fato, o que vai destacar uma verdadeira espiritualidade é o empenho do âmago do indivíduo na busca pelo Senhor. Não apenas o se identificar denominacionalmente, não apenas o se identificar com bandeiras eclesiásticas, não apenas o se identificar com questões doutrinárias, mas sim, como o salmista diz, de todo o coração. Ele fala: de todo o coração eu te busquei. Por quê, irmãos? Porque a superficialidade, ela caracteriza a falsa religião. Ela caracteriza a falsa religião. O salmista, então, ele sabe que a relação com as Escrituras não pode ser algo que não cative, não prenda o seu coração. Que o seu coração não se empenhe, porque isso foi o que Deus censurou em todo o trato com Israel, na hipocrisia de uma religiosidade ortodoxa, mais distante de um amor terno, fervoroso, na presença do nosso Deus. Efésios capítulo 5, essa passagem, o apóstolo Paulo traz para nós muitas aplicações, aquilo que os crentes devem ser, como devem viver. Capítulo 4, ele vai destacando isso, o andar dos gentios e o andar dos justos. Então ele vai dizer em Efésios capítulo 5, depois de afirmar: não mentir, não furtar, irai-vos e não pequeis. Claro, todas essas são práticas que são frutos, ou seja, de uma vida cristã autêntica. Porém, isso não pode estar dissociado do âmago do coração devoto ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
A questão aqui não é nós cumprirmos as regras. A questão aqui é nós olharmos para Deus em seu Filho, amarmos a imagem de Deus no seu Filho, como Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do seu ser, e nós imitarmos por amor, por dedicação, por carinho, as virtudes e as excelências de uma vida cristã. Veja o versículo 2, Paulo vai dizer: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, irmãos, nós temos que exalar uma vida autêntica, uma vida que de fato nos leve a empenharmos o profundo do nosso ser, na dedicação, na busca da presença do Senhor. Por isso o salmista diz: de todo o coração te busquei. Claro, o que nós observamos aqui é que lidar com o coração não é fácil. Lidar com o nosso coração é uma tarefa muito complexa. O profeta Jeremias vai dizer para nós que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, não é? Se você não se considera tão mal como de fato você o é, o seu coração não está deixando você ver quem de fato você é. E o nosso coração faz isso constantemente. Ele não nos deixa perceber a maldade e a necessidade da palavra nele, que tanto no versículo seguinte o salmista vai dizer isso, que ele vai colocar a palavra, guardar no coração, porque ele sabe dos males que procedem do coração. Então o coração ele deve ser adestrado na busca a Deus. Sim, adestrado. Coração ele deve ser, o nosso coração ele deve ser, entendam, perseguido por nós. Certo? No que concerne à espiritualidade. Espiritualidade, irmãos, de fato é empenho, desgaste, foco, meta. O fato do salmista dizer que todo o coração é porque ele está empenhado em analisar a totalidade da profundidade do seu ser e perceber a sua inveja, perceber a sua maldade, perceber o seu egoísmo, perceber a imoralidade, perceber o roubo, perceber o homicídio, perceber o falso testemunho, perceber a cobiça, perceber a idolatria, perceber o ateísmo e por aí vai. Ele diz: todo lugar no meu coração eu tenho procurado trazer, Senhor, diante de Ti, porque eu sei que o meu coração não é reto diante do Senhor, por conta do pecado. Às vezes nós temos uma visão muito romântica da caminhada cristã, no que concerne a esse empenho. Nós achamos que nós estamos bem, e nós não ponderamos isso. Essa é uma prática, de fato, que os puritanos tinham com muita intensidade, a contemplação. Às vezes eles chegavam a ser muito intensos nisso, melancólicos. Mas é muito melhor o excesso corrigido do que a indiferença libertina. Então eles tinham essa preocupação de todos os dias pensarem, no final do dia: como eu me portei diante do Senhor? Como foi o meu coração naquela conversação? O que de fato eu intencionava ali? Quando eu estava com sinceridade. Quando eu estava ali, eu estava com dedicação. Quando eu estava no culto, realmente quando eu cantei aquele culto, vim para adorar-te. Eu realmente vim para adorar-te. Então os puritanos, eles eram realmente precisos nisso. Certa feita um puritano foi questionado: você é muito preciso nas coisas. E ele disse: eu sirvo a um Deus preciso. Então nós precisamos enquadrar o nosso coração. E dizer: olha, você aqui não adora a Deus. Você nesse contexto é mau. Você nesse contexto é egoísta. Há no seu coração inveja, né? É o pecado que nós mais temos vergonha de admitir, a inveja, né? Porque é algo que nós não estamos felizes, né, com o nosso status, porque o status do outro nos incomoda, mas não podemos admitir isso publicamente porque isso avilta a nossa realidade. Que o outro está melhor do que eu, na minha própria leitura, mas eu não quero aceitar isso. Então, nós, irmãos, precisamos perseguir o nosso coração. Né? Usando outra ilustração também puritana, nós precisamos ir nas moitas de nosso coração, bater nessas moitas e dizer: Adão, onde você está? Adão, não se esconda. Você precisa açoitar o seu coração em oração, em meditação e em contemplação.
Isso é muito importante. 1 Coríntios capítulo 9, veja o que está escrito. O apóstolo Paulo nos fala algo sobre como ele se portava para que o evangelho não sofresse revés com o seu comportamento. E isso também se aplica ao todo da espiritualidade, ou seja, do crente na sua busca de comunhão mais intensa com o Senhor. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, ele diz, olha o que está escrito, versículo 25. Todo atleta, 1 Coríntios 9, 25, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Veja, meta, nós falamos aqui, foco. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o quê? O meu corpo. E o reduzo à servidão, à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante que Paulo fala aqui, uma visão do atletismo, ele corre, e a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. A linguagem também utilizada pelo autor dos Hebreus no capítulo 12 destaca isso. Nós devemos, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele fala aqui também do lutador. E ele diz, eu não desfiro, ele fala, golpes no ar. Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Qual é a nossa tendência? É nós esmurrarmos quem está diante de nós. E nós pensarmos que a nossa luta, ela consiste na luta contra a carne e contra o sangue. Então nós achamos que o nosso problema é quem? É o nosso cônjuge. Então a gente vai só no jab, cansando o cônjuge, né? A gente acha que o nosso problema são os nossos filhos. A gente vai só aqui, derrubando. A gente acha que o nosso problema é o nosso patrão no trabalho. A gente acha que o nosso problema é o funcionário. E a gente vai aqui ficando expert, Tem uns que se especializam mais, vão para o MMA e derruba todo mundo que está perto. A gente acha que o problema é alguém da igreja. A gente fica ali só mirando, esperando a hora para dar o soco certo, para derrubar. Paulo diz, tem alguém que eu quero derrubar na minha vida. Sabe quem é? Eu mesmo. A palavra utilizada por Paulo aqui de esmurrar o próprio corpo é deixar os olhos roxos. Ele bate nele ao ponto de deixar, ele se esmurra ao ponto de ficar, vamos dizer aqui, desfigurado como os lutadores de boxe aí. Eu esmurro, se tem alguém que eu quero acertar na minha vida, Paulo diz, sou eu mesmo. Não tem ninguém pior do que eu mesmo. Agora pense, se todos nós nos ocupássemos em esmurrarmos a nós mesmos, estaria todo mundo aqui deitado, nocauteado para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante isso, né? O que é que a Escritura mostra para a gente? Quem é que você, com quem você entra no ringue, Quem é que você busca derrubar? Se não for você mesmo, você não está praticando aquilo que é o princípio da verdadeira espiritualidade. Adestrar o seu coração. Lutar contra o seu próprio coração. Porque o seu coração, irmão, seu coração, irmã, ele vai dizer para você muitas vezes que a caminhada cristã não é agradável. E de fato, muitas vezes nós iremos perceber e sentir isso. Muitas vezes nós nos deleitamos no caminho. Mas também, muitas vezes, nós trilhamos o caminho gemendo. E quando o seu coração, quando você se levantar, dizendo que não vale a pena estar aqui, me permita dizer, meta pé em você mesmo. Quando o seu coração lhe disser, tudo isso é falsidade, tudo isso é mentira, que o nosso coração diz isso. Aí você vai dizer, falso é você, mentiroso é você. Se sujeite à lei de Cristo. Faça isso com o seu coração. Por isso que o salmista diz, de todo o coração te busquei. Se empenhou todo o seu ser. Volta para o Salmo 119 comigo, perceba. Então, ele está aqui de fato, mais uma vez, orando. Veja, ele diz, Senhor, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos, aos teus mandamentos. Irmãos, e aí é que vem, claro, quando nós falamos essas verdades, quando nós as consideramos,
nós precisamos entender a nossa impotência no trato com o nosso coração. Você nunca vai conseguir derrotá-lo do lado de cada eternidade. Guarde isso, isso é um fato. Nunca. Você vai derrubar ele numa área e na outra ele vai se levantar. Sabe? Não tem por onde. A vida toda é você vencendo determinadas áreas. Algumas que você pensou que já tinha vencido voltam mais fortes. Tentações de outrora se apresentam com uma nova roupagem. E você precisa constantemente lidar com o seu coração. E para isso você precisa de oração. Irmãos, o contexto da oração é um contexto singular. Porque é onde nós podemos ficar. Me permitam a palavra com a conotação de estarmos completamente despidos diante do Senhor, sem máscara nenhuma. O pecado perdoado, irmãos, é o pecado vencido. E o pecado perdoado é o pecado confessado. É o coração denunciado diante do Senhor em oração. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, naquele texto que é bem conhecido de todos nós, mas nós não gostamos muito desses textos, né? Eu digo que nós não gostamos porque eu não escuto muito isso no nosso dia a dia, no nosso falar. E Paulo, quando ele vai observar o seu coração, a sua vida, ele sabe da complexidade que é lidar com o seu coração. Então ele diz o seguinte, veja, Romanos 7, versículo de número 15, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa é a regra da vida cristã. No sentido de que você quer ser melhor, mas você não consegue ser melhor como você gostaria de ser. Paulo então vai dizer assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele identifica o princípio da nova natureza em si. O consentir com a lei que é boa. Aqui está um indício importante da verdadeira espiritualidade. É que você não fez a sua consciência se dobrar a você. Você foi vencido pela sua consciência, educada pelo Espírito Santo. Então ele diz: eu consinto com a lei que é boa. Não fica com argumento: não, mas eu estou fazendo isso, mas tem razão, tem plausibilidade. Também, não, é pecado. É pecado. Não agrada a Deus. Não está certo. É maldade. Então quando você diz, amém, é verdade. Né? Às vezes eu estou lá em casa, estou falando com a Arilene, o que foi isso? Não, estou falando comigo mesmo aqui. São as lutas aqui. Né? São os conflitos. Acaba, te ajeita tudo. Sabe? Eu chamo da esquizofrenia santa. Te ajeita. Acaba nojento. O quê? Você mesmo. Não, é você. Sim. Deixa de ser soberbo, deixa de ser vaidoso. Sim, você mesmo. Está dentro de mim isso aqui. Neste caso, versículo 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Cresceu mais quem se percebeu mais. Em mim não habita bem algum, Paulo diz. Versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha onde é que ele se coloca. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo se coloca diante de Cristo, e ele compreende essa incoerência existencial. Mas ele sabe que isso também é sinônimo de uma verdadeira espiritualidade.
até que tenhamos a redenção dos nossos corpos e não haja mais antagonismo em nosso ser. Lidar com o coração não é algo que podemos fazer sozinhos. Precisamos orar, precisamos suplicar a Deus por auxílio, precisamos do Senhor que sonda mente e coração. Volta comigo para o Salmo 119, para nós concluirmos. Eu quero aqui observar rapidamente 2 pontos. Ele diz: não me deixes fugir. Isso é algo triste de se constatar. Existe dentro de nós, né, um criminoso que não se reforma. A rebelião nos é inata do lado de cada eternidade. Há uma contradição em nosso ser. Todos os dias você vai querer fugir de Deus. Por isso que ele coloca em oração: não me deixes fugir. Todos os dias você já acorda pronto para ir na contramão da vontade de Deus. Todos os dias. Ninguém precisa lhe ensinar isso. O salmista então reconhece isso e ele suplica ao Senhor para que isso não se intensifique, não se especialize, que ele não se distancie do Senhor. Porque lembre, foi isso que os nossos pais fizeram. Em Gênesis capítulo 3 está escrito que, ao ouvirem a voz de Deus na viração do dia, eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é fugir daquilo ali. Quando ela nos confronta, principalmente, aí é que nós dizemos: isso não é para mim. Não faz parte do meu ser isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Só que o salmista se denuncia, e é aqui que eu vejo a beleza da verdadeira espiritualidade. Ele diz: eu sou um fugitivo constante dos mandamentos de Deus. Um fugitivo constante. Então, nós precisamos reconhecer isso e precisamos de força para não cedermos a isso. É aí que vem, como eu falei para os irmãos, o empenho, o desgaste. De todo tempo, a todo instante dizer: volte para cá, venha para cá, fique aqui, sossegue. Por fim, ele diz: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Porque os mandamentos, eles denunciam as nossas vidas, os nossos pecados. E nós queremos fugir deles. Você tem que ir em direção a ele. Então ele diz: Senhor, o que me trouxe vida, o que me trouxe alegria, o que me trouxe bem-aventurança foi a tua palavra. Mas ao mesmo tempo isso me traz muita tristeza e pesar, porque eu não consigo ter todo o meu ser harmonizado com essa revelação. Meu coração não se dobra totalmente e constantemente eu estou em fuga. Aí o Senhor diz: mas volte. Para onde, Senhor? Para eles de novo, Senhor. Sim, todo o tempo. Todo o tempo as mesmas verdades, todo o tempo a mesma palavra, todo o tempo a mesma graça, todo o tempo o mesmo poder, porque será assim, até que de glória em glória adentremos na glória para a glória de Deus. Por isso que nós paramos aqui. Isso aqui, irmãos, é um pit stop. Pneus carecas, óleo queimado, né? Motor batendo, tem gente aqui fumaçando. Então para aqui, a palavra vem, lava, troca todas as peças que estão dando problema, né? Abastece e diz: pode rodar agora e até o próximo domingo, se Deus quiser. Então temos que nos voltar para os mandamentos, nos voltar para... Por isso temos que estar aqui, pela manhã, à noite, é quarta-feira, qual o dia? Eu quero ouvir a palavra, eu preciso ir em direção aos mandamentos. A pregação, o ensino. Claro, isso envolve a leitura bíblica, sim. Isso envolve o empenho, o foco na dedicação de boa literatura cristã, sim. Mas como é singular esse momento. Como é único para a restauração de nossas forças e cada vez mais matar esse fugitivo que está dentro de nós. Você se admirou já com algum relato de um bandido que fugiu 30 vezes da cadeia, 40 vezes da cadeia? Você se admira com alguém que reincide nos mesmos crimes? A gente olha, como é que pode? O cara é perigoso, né? Eu vou lhe dizer uma coisa: perigoso é você. Perigoso somos nós. Nós precisamos todos os dias da verdade do Santo Evangelho, para que possamos continuar buscando o Senhor com um âmago,
com a verdadeira e autêntica espiritualidade, adestrando o nosso coração, lidando com ele em oração, trazendo ele em sujeição ao Senhor, no poder do Espírito, através da santa revelação. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Amém, irmãos. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Nós precisamos de ti, porque sem ti nada podemos fazer. Senhor, que hoje, essa manhã, os fugitivos se dobrem, nós nos dobremos aos teus pés. Possamos correr não dos teus mandamentos, mas correr para eles. E que o nosso coração não nos engane mais. Seja essa manhã, Senhor, uma manhã de revelação, de uma visão, a percepção de nós mesmos como nós ainda não tivemos. Para que tenhamos mais compreensão disso, busquemos mais o Senhor, mais luz, mais transformação, mais espiritualidade, profunda, autêntica, porque Tu és digno disso. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.